Ueba, fala aí galera, Toque Passa de volta aqui para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, especificamente de Flamengo e Vasco. Queria falar um pouquinho sobre esse jogo, que foi um jogo disputado até, um jogo legal de se assistir, muitas coisas acontecendo e tudo mais. Mas vamos falar especificamente desses dois times, do desempenho deles dois e como é que eles estão no contexto hoje do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, curte o vídeo, assina o canal e manda esse vídeo para seus amigos que são torcedores do Flamengo, do Vasco ou que simplesmente gostam de futebol. Queria falar primeiro do Vasco, que está com um novo técnico, o Alberto Valentim. Eu achei que ele armou o time muito direitinho, colocou vários volantes ali para segurar esse meio campo do Flamengo e nada mais justo. Acho que isso aconteceu também contra o Flamengo e Corinthians no meio da semana. E a gente viu o meio-campo do Flamengo ficar basicamente inoperante. O Vasco infinitamente inferior tecnicamente do que esse time do Flamengo. Eu acho que mereceu mais a vitória do que o Flamengo em muitos momentos do jogo. O Maxi Lopes perdeu um golzinho ali no final do jogo, onde ele conseguiu ganhar da zaga, do Hever e do Léo, e por pouco não fez o gol da vitória. E ainda mais o gol do Flamengo foi um gol contra. Achei que o time foi muito mais focado na sua proposta e conseguiu teve um desempenho muito melhor no que ele estava propondo para o jogo. Já o Flamengo, fico muito impressionado e tenho uma aflição gigantesca de como esse time consegue ser inoperante, principalmente depois da Copa do Mundo. Esse meio-campo, que é muito talentoso ofensivamente e defensivamente, não consegue fazer com que a individualidade jogue para o time. Fico cada vez mais aflito mesmo, indignado, como que o Barbieri, o próprio time, não consegue entender que não adianta colocar esses seus dois meias para marcar Everton Ribeiro e Diego, não adianta ficar eles indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, sempre dá 15, 20 minutos do segundo tempo o time do Flamengo tá morto, não consegue correr, o Cuejá, coitado, parece que morre a cada jogo que ele joga, de tanto que ele tem que ir e voltar para cobrir as costas dos jogadores. Mas no resumo de tudo, é impressionante como é que esse time não entende a própria capacidade individual e como ela deve jogar para o coletivo. Mais do que isso, não entendo também o que falta a diretoria do Flamengo para entender o seguinte: sua gestão administrativa e financeira deu certo, isso é fato, os números mostram. O Flamengo provavelmente nos últimos anos não teve uma saúde financeira tão boa quanto a que tem hoje. Mas o departamento de futebol não funciona do mesmo jeito que você gera uma empresa, principalmente quando é no Brasil. Os jogadores brasileiros, o contexto do futebol brasileiro e a torcida brasileira reagem muito mais a coisas de médio prazo e às vezes de curto prazo para você conseguir emplacar um projeto que você queira que dê certo a longo prazo. E eu explico isso um pouco. O Flamengo durante todos esses anos gastou muito dinheiro com muitos jogadores e sem os resultados tudo é posto em xeque. Toda a gestão é colocada em xeque porque não veio resultado, não veio título expressivo. Não adianta você ganhar um Carioca. Carioca não é absolutamente nada para um time que gasta milhões e milhões em contratações como Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e o próprio Henrique Dourado, que nem o banco está às vezes. É preciso entender que é necessário um técnico e um departamento de futebol que consiga colocar esses jogadores e esse meio campo, né, principalmente meio campo, mas esse time inteiro nos trilhos, colocar com um objetivo só. Precisa da parte tática sim, mas me parece muito mais um problema de gestão de pessoas hoje no Flamengo, principalmente no departamento de futebol. Talento esse time tem, mas a tática e a gestão de pessoas ali não funciona de jeito nenhum. O departamento de futebol precisa entender isso e cada vez o reflexo dessa falta de visão é mais claro. Um exemplo que eu posso dar, guardadas as devidas proporções, e outro contexto é o Palmeiras, que durante muito tempo apostou em coisas novas, gastou muito dinheiro, trouxe o Filipão que ninguém acreditava, eu mesmo não acreditava, e aí com uma visão muito mais de resultado, olhar para as pessoas e para aqueles jogadores, está dando resultado agora, e o Palmeiras está conseguindo ficar nas 3 competições que ele precisa muito bem e convencendo, jogando um futebol que traz resultado, não necessariamente brilhante, mas muito diferente do que a gente estava vendo anteriormente com os outros técnicos. O Flamengo precisa trocar o técnico agora? Eu acho que sim, na verdade já passou um pouquinho do tempo. Não quer dizer que trazer um medalhão vai resolver tudo, mas é preciso mudar esse tipo de pensamento, é preciso mudar essa ideia de que você precisa ter tudo a longo prazo, de que você precisa só investir em técnicos novos e tudo mais. Isso não vai funcionar muito bem assim. Não é desse jeito. Um Carille acontece uma vez a cada muitos anos, vídeo Osmar Loss. Então, eu queria que você falasse aí qual é a sua opinião, deixa nos comentários aí o que você acha de Flamengo e Vasco. Tem que trocar o técnico? E a situação política do Vasco? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!